Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. Operação da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal abordou 41 motociclistas, terminou com 3 motos apreendidas e 10 pessoas autuadas em Teresópolis. Essa foi mais uma etapa da campanha Moto Legal, que foi desencadeada após um grande, mas grande mesmo, número de reclamações relacionadas a abusos praticados por motoqueiros, irregularidades como escapamento aberto, falta de identificação, falta de sinalização, além das muitas bandalhas cometidas no trânsito nas últimas semanas. Esse trabalho foi realizado em 2 pontos, no bairro do Alto, próximo à antiga delegacia de polícia, e também na Várzea, na Avenida Delfim Moreira. Esses 10 autuados é o que chama a atenção nessa história, né? 10 autuados dos 41 abordados não possuíam a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, que é obrigatória para a condução desse tipo de veículo. E muitas dessas pessoas estavam, inclusive, trabalhando, utilizando a moto, mas sem a documentação necessária. Também foi questionada essa questão aí de cano aberto, muita moto de cano aberto que vem fazendo um barulho insuportável em qualquer horário do dia, qualquer bairro, sem diferenciação, né? Nessa história das motos aí, a PM, a Guarda Civil Municipal, de tempos em tempos fazem esse tipo de operação, aí resolve um pouco o problema, diminui a incidência desse tipo de ocorrência, aí de repente, nesse momento, por exemplo, a Guarda Civil e a PM, aí, destacadas para ações da Covid, acabam deixando a questão um pouco de lado. Aí surge de novo aí moto para todo lado, mas infelizmente nem todo mundo agindo da maneira correta. A questão da CNH, da falta da habilitação, logicamente é preocupante. Afinal de contas, ela é obrigatória, né? Quando você se candidata, principalmente a trabalhar, né, utilizando um veículo, você tem que estar dentro da lei. E muita gente que dá um jeito, corre atrás para ficar dentro da lei, se sente inclusive prejudicado por aquelas pessoas que não se preocupam em regularizar a moto ou o seu documento, por exemplo. Mas voltando aqui ao tópico, essa questão da falta de CNH preocupa, logicamente, visto que é obrigatório passar por aulas, mas o documento não indica diretamente que o motorista seja um bom piloto. O que mais preocupa nesse novo momento aí de grande volume de motos circulando na cidade é em relação às bandalhas, ao desrespeito ao Código Brasileiro de Trânsito e ao teresopolitano, ao próximo. Diariamente a gente recebe aqui muitas reclamações e exemplos desse tipo de fato. Quer ver um? Antiga esquina do pecado. José Corrêa da Silva Júnior, o motoqueiro vem, no lugar de seguir aí pela Delfim Moreira e fazer o contorno para voltar no sentido alto pela rua Jornalista Delcio Monteiro, ele desce a esquina do pecado e atravessa pelo canteiro central para pegar sentido alto ou voltar para São Pedro. Ele coloca a própria vida em risco, porque o motorista de carro que estiver seguindo no sentido Vale Paraíso ou no sentido alto mesmo, não está esperando ninguém atravessando a pista naquele momento. O ciclista da ciclofaixa, a mesma coisa, e também o pedestre e o caminhante da ciclofaixa. Olha só quanta irresponsabilidade em apenas um ato para ganhar 3, 4, 5 minutos aí na viagem do dia. Outro exemplo é a Rua Carmela Dutra, aqui no bairro de Agriões. O trecho entre a Rui Barbosa, perto da Prefeitura e do Novo Fórum, e a Tenente Luiz Meirelles, com aquela intervenção que foi feita para a integração de ônibus, que depois não ocorreu, esse trecho da rua ficou somente no sentido alto. Porém, todo dia, mas todo dia mesmo, um grande número de motoqueiros aí na contramão. Vem da Carmela Dutra, no lugar de dar a volta por trás, pega ali no Intercity, dá a volta por trás e chega de novo na via. Eles passam o trevo, passam pela placa indicando que é proibido e seguem na contramão ou pela calçada. Muitas vezes na contramão na calçada, colocando o pedestre em risco. Vale lembrar que alguns carros também têm feito essa manobra aí proibida e perigosa aí de contramão na Carmela Dutra. Mas o número de motoqueiros é muito maior. E quer ver mais um exemplo dessa questão da bandalha das motos aqui na cidade? A gente publicou essa informação aí da Guarda Civil, da PM, na nossa página na rede social Facebook. Um grande número de pessoas aí participou dessa discussão, desse debate. Até o fechamento aqui desse boletim, até a entrada desse boletim, mais de 30 mil pessoas envolvidas nessa discussão. E um dos exemplos, somente um dos casos, olha só, a gente traz aqui.
É um exemplo citado aí pelo Américo Nobre. Muitas pessoas mesmo comentaram aí essa questão aí da bandalha, dos acidentes das motos. Aí o Américo citou o seguinte: e tem moto roubada circulando. Na semana passada, um infeliz cruzou a rua Manuel Dias para pegar a Presidente Roosevelt, que nesse trecho está bloqueada, né, Manuel Dias, fugindo de uma batida na Doutor Oliveira, na rua Doutor Oliveira. E como ele saiu de uma rua que não tinha acesso, ninguém está esperando, bateu aí no carro do filho do Américo, né, bateu no carro do meu filho, com minha neta de 1 ano na cadeirinha do banco de trás. O bandido estava com moto roubada, motor raspado e sem placas. E ele destaca ali que essas pessoas não são motociclistas. Mas se você quiser ver outros exemplos, basta ir lá na página do Jornal Diário, da Diário TV, e ver o grande número de pessoas comentando de flagrantes, de absurdos no trânsito cometidos aí por pessoas que estão utilizando motocicletas como armas, não como veículos. A Polícia Militar, né, algumas das guarnições da Polícia Militar foram homenageadas na Câmara de Vereadores. Essa homenagem ocorreu na última sessão ordinária da Casa e foi prestada pelo vereador Marcos Rangel, né? Toda a última sessão da Câmara, toda a última sessão do mês na Câmara, tem esse momento de homenagens de pessoas que estejam se destacando na prática do seu serviço aqui no município. E o Marcos Rangel, que também é policial militar, escolheu alguns colegas de farda, de guarnições aí que têm feito bons trabalhos na cidade aí nos últimos meses, principalmente no combate ao tráfico de material entorpecente aqui em Teresópolis. Falando na PM, a comunicação aqui do 30º, do nosso quartel, produziu um vídeo com o pessoal aí das mulheres, né, as policiais femininas do quartel, dando algumas dicas de segurança para você, mulher, para você teresopolitana. Somos da Patrulha Maria da Penha, do 30º Batalhão, e vamos dar algumas dicas de segurança para você. Seja sempre atento aos arredores, em pessoas com atitudes suspeitas. Não ande à noite em locais de pouca visibilidade. Tenha sempre o número da Polícia Militar na descagem rápida. Evite usar o celular quando andando na rua distraída. Além de expor um bem valioso, você facilita a ação de criminosos. Quando de carro, não abaixe a janela para estranhos. Nunca reaja a um assalto. Sua vida é inestimável. Procure memorizar, sem chamar atenção, todos os detalhes possíveis e ligue para a polícia descrevendo todo o ocorrido, com exatidão. As medidas de prevenção são importantes para a sua própria segurança. Esteja sempre de olhos abertos e conte com a Polícia Militar. A nossa dica agora é de emprego. O ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é responsável pela gerência do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, anunciou a contratação de pessoal para a formação da Brigada de Incêndio do Parnaso. São 28 vagas para as funções de brigadista e chefe de esquadrão da Brigada de Prevenção de Incêndios da unidade, o Preve Fogo. Dessas 28 vagas, são 12 para Teresópolis, para a sede de Teresópolis, e 16 para a sede Petrópolis. As inscrições devem ser feitas presencialmente entre os dias 4 e 7 de maio, semana que vem já, de 8 da manhã às 5 da tarde. Em Teresópolis, as inscrições na sede do próprio parque, lá na Avenida Rotariana, bairro do Soberbo. E quem estiver em Petrópolis, atenção você morador de Petrópolis, que acompanha nossa programação pela internet, pelo YouTube, as inscrições são na sede da APA Petrópolis, que fica ali em Itaipava. Estrada União Indústria, número 9722. Para esse trabalho, um trabalho temporário, né? Esse vínculo, para não gerar vínculo empregatício, todo ano o ICMBio contrata, chega no fim do ano dispensa, mas é feita dessa maneira, né? Contratação temporária de 6 meses, né? Por 6 meses da Brigada de Incêndio aí do IBAMA, quer dizer, antigo IBAMA, né? Aqui agora o ICMBio. Feita de forma temporária, são 6 meses de emprego, algumas funções, 2 cargos desses aí são 2 anos, inclusive o chefe de esquadrão, mas para os brigadistas aí 6 meses o período, e a escolaridade exigida, ensino fundamental incompleto. Então, se você estiver precisando de um trabalho, mesmo que seja temporário, inscrições lá na sede do parque, você que é de Teresópolis, e você de Petrópolis, sede da APA Petrópolis.
Se você ainda tiver dúvidas, né, quiser mais informações, o telefone do parque é 2152-1100 e o e-mail de contato icmbioteresópolis@icmbio.gov.br. Na edição anterior do boletim, mostramos a vergonha da estrada de Santa Rita. Quer ver? Você que não assistiu, olha só a estrada de Santa Rita, ligando Santa Rita a Cruzeiro, no 2º distrito de Teresópolis. Uma chuvinha de quinta-feira, chuvinha da manhã de quinta-feira e deixou a estrada intransitável. Os veículos aí, quem tentou passar, derrapou e terminou nas canaletas ao lado da pista. Inclusive, veículos de grande porte tentou passar nesse local e não conseguiu. Aí você pensa, isso geralmente só ocorre no interior, na estrada de terra, situação intransitável, sem asfalto, isso é coisa de interior, coisa de roça, no popular. Não é não? Quer ver a imagem que a gente recebeu também? Rua Maria Quitéria, lá no Salaco. Qual a diferença? Rua Maria Quitéria, lá no bairro do Salaco, também estrada de terra batida, de lama, onde foi colocado esse barro vermelho aí amassado para tentar melhorar a situação, mas choveu, o barro vai para o canto, fica intransitável em vários pontos. Nesse vídeo os moradores relatam a dificuldade de acesso e também informando que caso chova novamente, nem acelerando como eles aceleraram ali, vão conseguir passar. Aí a gente continua na zona urbana agora, Parque do Ingá. Lá na rua Fausto Coelho, o problema é a manilha rompida. Vários pontos da rua, manilhamento rompido, buraco, risco de acidente e a sinalização improvisada com mato. Olha só, tem até uma bromélia ali, olha que bromélia bonita ali, sinalizando ali. Nem parece que é no meio da rua, né? Você olha assim, acha que é um cantinho do Parque Nacional, mas já não. É a rua Fausto Coelho, lá no Parque do Ingá. E o detalhe nessa história aí é que, segundo os moradores que entraram em contato com a redação do Jornal Diário, Diário TV, eles fizeram essa reclamação na prefeitura lá em novembro do ano passado, seguindo os métodos que são indicados aí pela prefeitura. Quer reclamar? Procura o aplicativo eOuve ou liga lá para a ouvidoria. Aí eles procuraram o aplicativo eOuve, registraram a queixa e apareceu lá como resolvida no aplicativo. Resolvida, só que não, né? Tá aí. Então, prefeitura, tem que olhar o que está acontecendo no aplicativo aí, né? Resposta automática não resolve o problema da comunidade e o Parque do Ingá é apenas um desses exemplos aqui em Teresópolis. A gente tem uma imagem aqui a título de curiosidade, né? Uma pessoa passou hoje por um dos galpões da prefeitura e registrou aí os ônibus escolares. Olha só, os veículos da Secretaria Municipal de Educação, né? Parados. Há quanto tempo estão parados aí os veículos da Secretaria Municipal de Educação, né? Sem aulas presenciais, sem escolas funcionando, né? A previsão é somente em agosto, caso todos os professores e pessoal de apoio, diretoria das escolas já estejam imunizados. Então, se isso ocorrer até agosto, o segundo semestre será de aulas presenciais nas escolas municipais, mas até lá os carros de educação ficam aí adormecidos no galpão, em um dos galpões da prefeitura. Nessa história, né, o que gera preocupação é se um carro não está sendo utilizado, mas o servidor público, o motorista, acaba sendo deslocado para outro serviço. Mas quando a gente fala de van escolar, é preciso atentar para os profissionais aí da rede privada, né? Pessoal particular, pessoal que ficou sem trabalho, né? Um ano aí, praticamente sem trabalho, agora 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses. As escolas particulares até voltaram, mas nem todos os alunos retomaram as aulas. Por segurança, muitos pais acharam melhor não voltar. Muitos também tiveram que deixar a escola particular por causa dessa crise financeira. Muitos pais se viram obrigados a tirar o filho da escola particular e colocar na escola pública, e com isso, os motoristas de van também estão amargando um prejuízo, e tem gente vendendo veículo porque não conseguiu pagar. Então, situação bastante difícil, né, dos profissionais da educação, rede privada, né, o pessoal que trabalha aí nas vans escolares, aí, se você conhece alguém que trabalha dessa maneira aí, pode conversar com um amigo que muito provavelmente ele vai estar precisando de ajuda. Ainda no bairro da Tijuca, um registro lá da movimentação na vacinação, né? Mais uma etapa de vacinação de segunda dose. Diferente da última imagem que a gente mostrou, né? De fila, engarrafamento, né? Ermitagem, chegando aí na Lúcio Meira, dessa vez, nada, zero. Por que essa fila baixíssima? Porque só tem vacina para a segunda dose de Oxford nesse momento. Então, somente o pessoal que está recebendo a segunda dose, tendo aí o que sobrou também foi
contemplando o pessoal dos 61 anos, né, quem não recebeu na data prevista, recebeu nos 61 anos. Enquanto isso, o pessoal da segunda dose da Coronavac não tem, mas lembrando que isso não é um problema só de Teresópolis, aí diversos municípios do estado do Rio e do Brasil, foi feito um levantamento divulgado hoje, falando que 673 municípios nas últimas semanas aí tiveram problemas de abastecimento da Coronavac, então não é exclusividade de Teresópolis. Então, por conta dessa falta da vacina para a segunda dose da Coronavac, movimento baixíssimo. Assim que chegarem mais doses, né, tem chegado aí aos finais de semana, no último foram 5 mil doses, a gente divulga aqui na Diário TV e também nas nossas redes sociais. Sobre a questão da Covid, é importante registrar, não é para sair abusando, achando que está tudo bem. Houve uma redução do número de casos em Teresópolis, que reflete também os números do Brasil, uma redução em relação ao mês passado, que teve aquela grande escalada, grande número de mortes, no mês de março e abril foi complicadíssimo, mas estão reduzindo aí os casos e o número de mortes, mas não é para abusar, não é para aglomerar, não é para deixar de utilizar máscaras ou os outros cuidados que todo mundo fala aí há mais de um ano. Vamos manter a prudência aí porque está quase, a vacina vem vindo, a conta-gota mas vem vindo, e a gente precisa que 70% da população seja imunizada para a gente voltar a ter uma margem de segurança. Então não adianta agora diminuir os casos, eu vou abusar, aí chega o mês que vem, tem aquele problema todo de novo e a gente volta para aquela problemática toda que a gente já conhece. Ainda sobre essa questão, o último levantamento feito na UPA eram 6 pacientes aguardando transferência para leitos UTI fora da cidade. Não tem quase 3 meses sem leitos de UTI na cidade. É um número que preocupa, deveria haver leitos, logicamente, preocupa sim, porque a gente, eu, você, qualquer pessoa pode precisar de um leito de UTI e não tem aqui na cidade. Mas quando a gente olha agora 6 pessoas aí aguardando, e lembra que um mês atrás eram 50 pessoas na UPA aguardando transferência, a gente vê essa redução, mas repetindo, pedindo, por favor, não abuse, seja prudente, reduziu, mas a pandemia ainda não terminou, o coronavírus ainda não foi embora. Bom, falando em pandemia, nessas preocupações todas na cabeça de todo mundo, ou quase todo mundo, né? Alguns poucos privilegiados aí nem se preocuparam, nem sentiram no bolso, no coração em nenhum momento nesse período de pandemia, mas a maioria das pessoas sim. A gente começa com um quadro com a fisioterapeuta Isabel Pérez falando de mente saudável, como manter o equilíbrio nesse momento de crise sanitária. Você também está pirando com essa pandemia? Hoje eu venho apresentar para você o programa Mente Saudável. A Organização Mundial da Saúde, ela prevê que saúde é o bem-estar físico, mental e também social. E quando a gente fala de saúde mental, nós precisamos trabalhar a nossa mente de uma forma direcionada e com profissionais especializados para que a gente consiga alcançar uma mente saudável. A prática de exercícios físicos também é super importante, pois ela vai melhorar os movimentos do seu corpo, te trazendo mais saúde também mental, auxiliando no estresse, redução da ansiedade e assim prevenindo a depressão. Nós aqui no Espaço Isabel Pérez montamos um programa específico para você cuidar da sua mente. Então, aqui nós temos atendimentos em grupo de psicologia com temas diversos sobre ansiedade, depressão, medos em geral. Temos aqui na clínica também a gente vai fazer exercício assim. Uhul. Depois desse, a gente vai
E depois, essa a gente vai fazer de novo. Não. Isabel e Pedrinho, essa dupla que tanto colaborou com a Diário TV lá na pandemia, né, dando diversas dicas naquele momento do Fique em Casa, né? Voltam agora aí a contribuir com o boletim informativo, toda sexta-feira, dica de saúde, saúde mental, aqui na Diário TV. Confirmado o impeachment do governador Wilson Witzel. A partir de agora, Cláudio Castro, que era vice do Witzel, assume oficialmente o governo do estado. O Tribunal Especial Misto decidiu pelo impeachment do governador Wilson Witzel, né, do PSC. Ele foi eleito em 2018 e estava afastado desde agosto do ano passado por decisão do STJ, investigando denúncias de corrupção na área de saúde do Rio de Janeiro. Entre as principais acusações apontadas pelo tribunal estão a requalificação de um instituto e a contratação de OSs, que haviam sido denunciadas, durante a pandemia. Ele insistiu em manter essas OSs, mesmo com diversas denúncias de irregularidades. O governador, agora ex-governador, é acusado de crime de responsabilidade e envolvimento em fraudes e contratos durante a pandemia. Essa é a primeira vez que um impeachment de governador ocorre no Rio de Janeiro. Bom, o Witzel, ele é do mesmo partido do prefeito Vinícius Clausen e esteve em Teresópolis, né, por isso essas imagens aí diversas vezes, inclusive no evento de comemoração do primeiro ano da gestão municipal. Nesses encontros, o Witzel teria acordado uma troca de apoio com o prefeito, que teria pretensões no governo estadual, enquanto o Witzel almejaria o posto de presidente. Teresópolis recebeu a visita da deputada Renata Souza, do PSOL. A Renata Souza, do PSOL, esteve no gabinete do prefeito Vinícius Clausen. Ela é presidente da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Pobreza Extrema da Alerj. Na pauta, assuntos relacionados ao atendimento da população vulnerável nas áreas assistencial, habitacional, de saúde e, em especial, de saúde nesse momento que a gente vive da pandemia. Nessa reunião aí com o prefeito também estiveram o secretário de Desenvolvimento Social, Valdec Amaral, a secretária dos Direitos da Mulher, Margarete Rose. E além desses encontros, desse encontro no gabinete, a deputada Renata Souza fez uma visita a comunidades carentes da cidade. Esteve no bairro do Fischer e também em alguns pontos do bairro de São Pedro. Vamos agora ao quadro Foto do Dia. Sempre uma brilhante colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Uma fotografia publicada no Jornal Diário de Teresópolis, em meados dos anos 90, mostra a Avenida Lúcio Meira em paralelos. A fotografia era para registrar o movimento de pedestres, a faixa sendo apagada, o sinal que não funcionava, mas acabou deixando um bom registro dos paralelos da reta. E sempre que essas pedras são mostradas, há um saudosismo muito grande daquele tempo, de apenas cerca de 20 anos atrás, quando o fluxo de veículos era mais lento, o calor era menor, as vantagens do pavimento de paralelo estavam à mostra e muita gente não dava tanta importância a isso. Se é melhor o paralelo ao asfalto, vamos até deixar para outra oportunidade de falar sobre isso. Eu tenho uma opinião formada sobre esse assunto já e não cabe aqui nesse momento dizer. Mas o que nos leva a essa fotografia é uma outra fotografia desse trecho da reta exatamente 100 anos atrás, em 1920, quando a reta ainda tinha uma outra característica bem anterior ao paralelo. Embora o planejamento da cidade tenha ocorrido em 1896, com a planta do Friedrich Seidel, vários pedaços da cidade só vão desenvolver em tempos diferentes, né? O fluxo das pessoas do Alto à Várzea, ele se dava pela esquina do Pecado,
Ali o trânsito virava para a Avenida Provincial e chegava-se à Várzea, sem as pontes da Olegário Bernardes, da Duque de Caxias, e uma ponte improvisada na Francisco Sá, não tinha muito não havia essa ligação. Mas, nos anos 20, com a chegada do trem à Várzea, em 1926, com a estação da Várzea, esse trecho entre a Esquina do Pecado e a Brasileira desenvolveu. E, nos anos 50, o trecho entre a Praça Olímpica e a Casa de Saúde desenvolveu também com a construção daquela ponte ali, feita pelo Malhaz, a ponte dupla em frente à Praça Olímpica. Então, essa fotografia que é do final dos anos 90, bem perto de 2000, ela remete bem a esse passado de mais de 80 anos atrás, né, daquele período ali, e a esse presente que nós temos do asfalto e dessa reta desenvolvida aos poucos, que é o que pretende mostrar esse nosso quadro de hoje, a foto do dia. É isso. Que cidade diferente era Teresópolis, né? Quando a gente vê imagens como essas aí apresentadas pelo Vanderlei Pérez, a gente imagina como Teresópolis poderia ser uma cidade hoje. Muito mais bonita se lá atrás alguém tivesse pensado melhor em organização, né? Do jeito que vai, daqui a pouquinho a gente só vai conseguir enxergar a Serra dos Órgãos lá do Soberbo, né? Vai ter que sair da cidade para conseguir enxergar a Serra dos Órgãos, tamanha modificação que a cidade vem enfrentando aí nos últimos anos e de forma desordenada. O Vanderlei, no fim de semana, tem uma coluna no Jornal Diário que, além de lembrar fatos históricos, tem suas notinhas políticas, suas ácidas notas políticas na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, que é impressa, né? A gente lembrando que aos fins de semana o jornal vai para a banca e tem a versão digital também. Nessa edição deste fim de semana do Jornal Diário, uma matéria da Nina Benedito muito legal sobre empreendedorismo, pessoas que tiveram que se reinventar nesse momento de crise e até descobrir talentos que nem sabiam que tinham. Aqui em Teresópolis, né? A gente sempre vê matérias desse tipo de fora da cidade, e a gente traz agora alguns exemplos de teresopolitanos, pessoas até conhecidas que tinham trabalhos aí fortes na cidade, mas que com a pandemia ficaram aí encurraladas e tiveram que se reinventar para continuar sobrevivendo, e algumas até descobriram um caminho bem diferente que sequer tinham imaginado. Também na edição de fim de semana tem essa matéria da contratação do Preve Fogo, pessoal do ICMBio, da Brigada de Incêndio, todos os detalhes, como fazer, como se inscrever, escolaridade, tudo isso nessa matéria da edição de fim de semana. Tem uma matéria sobre curso para porteiros. Atenção, você que é porteiro, uma matéria sobre um curso de segurança para porteiros, principalmente nesse momento de pandemia, que aumentou muito o número de entregas e às vezes os bandidos se aproveitam, né? Fingem que são entregadores para praticar assaltos, roubos. É apenas um dos exemplos desse curso de segurança. Então você que é porteiro, edição de fim de semana do Jornal Diário, uma reportagem falando sobre esse curso que é virtual, né? Você não precisa nem sair da portaria, pode acompanhar de lá esse curso virtual, ficar qualificado e garantir melhor segurança para o prédio onde você trabalha. Também no fim de semana, uma reportagem sobre as oportunidades de estágio na Firjan para diversos cursos aí. Se está cursando o nível técnico superior, a Firjan tem diversas oportunidades de estágio, além, é claro, do nosso grande caderno de classificados e colunas especiais, como a PASCOM, que é a coluna da Igreja Católica, tem a coluna do Luiz Costa, muitos colaboradores, muitos articulistas, o Rodrigo Ferreira da OAB, o Pastor Tiago, muitos aí, o Felipe Coelho, muitas pessoas escrevem no diário. Afinal de contas, quem tem opinião está aqui com a gente. Essas e outras notícias você confere em nosso site também, netdiario.com.br. E havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim, além da nossa página, você vê aqui na barrinha de notícias e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Até mais!